Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É uma palavra do Senhor Jesus, é um convite dele, é um encorajamento dele. Há uma urgência para que naturalmente seja atendido esse convite do Senhor. Eu vou querer a ajuda de vocês nesse tempo. Vamos ler juntos? Vamos tentar ler juntos? Mesmo daqui a... Vamos lá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram. Então, olhe para esse texto, eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês me ajudem apontando os contrastes desses dois versículos. Ele tem contraste, tem coisas opostas, entendeu? Tem coisas opostas, tem coisas que se divergem. Então, eu quero que vocês olhem e digam quais são as coisas que formam um contraste nesses dois versículos. Vamos lá. Vamos tentar. Olhe para a sua Bíblia, porque você vai ter, naturalmente, o texto, os dois versículos. Quais são os contrastes que vocês observam aí? Vamos lá. Porta estreita e porta larga. Ok. Mas o quê? Perdição e salvação. Muitos e poucos. Ok. Espaçoso e apertado. Caminho. Dois caminhos. Mas o quê? Então, olha só. Basicamente isso que vocês falaram mesmo. Existem duas portas, dois caminhos, duas portas. Que portas são essas? As duas portas. Dois caminhos. Que caminhos são esses? Dois caminhos. Tem dois tipos de pessoas aqui. Tem dois tipos de pessoas. Que não estão claros. Que está claro. Não é que está claro que tem uma mensagem oculta aqui. Tem pessoas sábias e tolas. Mas tem dois tipos de pessoas. Muitas e poucas. Tem dois estilos de vida também. E tem dois destinos eternos. Tem a vida e a perdição. Eu quero chamar a atenção para vocês no Salmo 1, por favor. No Salmo, agora abra sua Bíblia no primeiro Salmo. Este Salmo, ele é conhecido como os Salmos da Torá, os Salmos da Lei. O Salmo 1, 119, são conhecidos como os Salmos da Palavra. Então, depois de eu ter feito exposição nos Salmos de Romagem, agora eu vou focar nos Salmos da Palavra, nesses três Salmos. Ok? E o Salmo 1, não é por acaso que ele está nessa posição no Saltério, que é o primeiro. Ele foi escolhido para estar aqui. Ele é importante. Ele nos ajuda a entender todo o Saltério. Ele tem temas que serão desenvolvidos em todo o livro dos Salmos. Então ele é muito importante. Quem escolheu esse Salmo para ser o primeiro, ele não fez por acaso. Então eu quero convidar os irmãos, ele funciona como um portal para entrarmos e para, naturalmente, apreciarmos o livro de Salmo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes,
dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Querido Deus, nós estamos contentes nesta manhã, satisfeitos com o Senhor e com os desafios que já recebemos do Senhor quanto à oração nesta manhã. E com certeza muitos de nós, sentiram o desejo de orar e ter uma vida de oração mais intensa, mais bíblica. Muitos aqui. Eu agradeço pelo que o Senhor tem feito, Deus. De fato, possamos orar conforme o Senhor nos ensinou. E agora, estamos nas mãos do Senhor, mais uma vez. Queremos tanto que o Senhor nos abençoe, nos ensinando a palavra do Senhor, abrindo os nossos olhos, e o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para entendermos a palavra e para vivermos no caminho da palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A verdadeira felicidade é encontrada apenas em Deus e em sua palavra. Esse salmo, ele começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado. Nós estamos acostumados com isso por causa do Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. E nós lembramos também do que significa isso. Essa palavra, ela pode ser traduzida da seguinte forma: ó felicidade. É por isso que a NVI traz a tradução que está aí, que os irmãos têm. Então, ó felicidade. Como é feliz, é felicíssimo, uma pessoa muito feliz. Então, este salmo começa como começam as bem-aventuranças. Essa felicidade que a Bíblia fala aqui, ela tem a ver com algumas coisas que nós não devemos fazer, que devemos evitar. O versículo 1 vai falar sobre isso. Coisas que nós devemos evitar. Então, existem 3 nãos aí no texto. Então, tem coisas que nós devemos evitar. Pessoa muito feliz, uma pessoa felicíssima, ela precisa evitar três coisas que ela precisa evitar. Então, quais são essas coisas? O que ela não deve fazer? A primeira coisa, não deve seguir o conselho dos ímpios, não deve andar no conselho dos ímpios. Então, os ímpios, eles aconselham, o conselho, naturalmente, não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Eles não conhecem a palavra de Deus. Então, eles não têm a sabedoria de Deus. Então, o perigo do crente a se desviar começa ouvindo conselhos. Então, precisamos ter sabedoria para discernir esses conselhos, a escolher conselheiros. É possível até que uma pessoa que se diga crente, ele tenha um conselho ímpio. Então, a gente tem que discernir, não, tem um conselheiro e tem também, nós precisamos discernir o conselho e o conselheiro. Ok? Então, há um perigo muito grande. Então, às vezes o jovem, o adolescente, o junior, ele fica impressionado com o conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Um professor que ele admira na escola, professor inteligente, esse professor é muito sábio, essa professora, então tudo que ela diz, então, é verdade. Um técnico de futebol, uma pessoa da academia, está fazendo academia, enfim, um tio, um vizinho, ele fica impressionado com a sabedoria dessa pessoa e começa a ouvir, só que não são conselhos das Escrituras. Os conselhos não levam a pessoa para mais perto de Deus, mas para longe de Deus. Então não são poucos que se desviam, ouvindo conselhos ruins. Então uma pessoa feliz, ela não segue conselhos ímpios. Então, primeira coisa, os juniores estão estudando sobre isso. Eu não sei se os adolescentes também decoraram esse texto. Mas juniores estão. Então, primeira coisa é
a questão de selecionar os seus conselheiros. Então, vai ouvir o pastor Ackley, ouvir o Ricardo, o Tarcísio, os líderes, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, o seu pai, a sua mãe, eles são crentes, eles amam a Deus, você percebe a seriedade deles, então vai ouvir. Então, Abner, ouviu o papai, o Fabiano, ouviu a Dalcilene, ouviu a tia Dalila, entendeu? Tem tantos conselheiros aí, são os bons conselhos, entendeu? Então, esse é o primeiro não. Mas tem um segundo não também. Qual é? Ele não se detém no caminho dos pecadores, não segue os conselhos. Desculpa, não segue o conselho, mas o segundo qual é? Não se detém no caminho dos pecadores. A NVI diz que ele não imita a conduta dos pecadores. Então, o primeiro é não ouvir conselho e depois não imitar. É um segundo passo. Ele não se associa com essas pessoas. Não acha bonito, aí começa a imitar o jeito, as palavras, repetir as palavras. Então, ele não imita essa conduta. Então, tem muita gente, jovens, adolescentes, gostam às vezes de imitar. Vê na televisão uma pessoa famosa e ela quer imitar as roupas, o jeito de andar, os objetos que possui, quer comprar os objetos, quer comprar o celular que a pessoa tem, imita as suas palavras. Olha só, uma pessoa felicíssima, uma pessoa que conhece a Deus, não vai fazer isso. Não vai procurar imitar essas pessoas. Embora sejam famosos, todo mundo está fazendo, todo mundo imita, mas não. É o segundo conselho, ele não imita, não se detém no caminho dos pecadores. Mas tem um terceiro, qual é? Não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se assenta na roda dos zombadores. Então, eu quero que vocês percebam assim, que existe uma questão, uma graduação aqui. Existe uma graduação. Então, primeiro, a pessoa começa a ouvir conselhos. É a primeira coisa, começa a ouvir, acha bonito. Aí a segunda começa a imitar essas pessoas. E a terceira, ela agora faz parte do grupo, agora senta, ela se detém, ela senta ali e ela agora... E eles são zombadores, zombam da palavra de Deus, zombam das coisas de Deus, eles não têm nenhum respeito por Deus, então agora a pessoa já tem uma comunhão com ele. Tudo começou com um conselho. Então, quantas pessoas se desviaram assim? Entendeu? Ouvindo conselho. E aí alguém está defendendo um pecado, falando de um pecado, falando que não tem nada a ver, ele mostra, talvez, fala que ele tem um conhecimento científico sobre isso, e aí fala, e torna aquilo que é pecado para a pessoa, para o jovem, para o adolescente, ou para o adulto mesmo, começa a ficar mais, você começa a ter mais simpatia. Aquela pessoa parece tão firme, tão segura, tão inteligente. Então essa é a primeira parte. Daqui começa a imitar a conduta. Começa a imitar, aquela pessoa se tornou o seu herói. E aí você começa a imitar. E daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas, e aí já abandonou o caminho do Senhor. Tá certo? Olha só, a primeira coisa, se você quer ser muito feliz, palavra de Deus, muito feliz mesmo, você precisa evitar essas três coisas. Seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. As pessoas estão ali assentadas, ali eles vão escarnecer, eles não têm nenhum limite, nenhum freio, eles vão falar, são palavras... são piadas terríveis, são piadas sujas, não existe nenhum temor a Deus ali, desses homens, e a pessoa vai se assentar como um deles. Você é como um deles, entendeu? Então você gosta, pode ter crente que gosta de barzinho, né? O crente gosta de barzinho, naquela roda de amigos ímpios, eles bebem, tem crente que bebe junto com eles, e aí, as gargalhadas, as zombarias, tem de tudo, menos Deus. Deus não está ali. A Bíblia diz que você não deve estar ali. Ali não é um bom lugar para você. Ok? Ali não é um bom lugar para você.
Mas também tem um lado positivo aqui. O que a pessoa deve fazer? Está no versículo 2. Tem um segundo conselho. Será que vocês conseguem ler? Vamos juntos? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, a lei é a Torá, é a lei de Moisés. Mas, na verdade, aqui, é a palavra de Deus, é a instrução divina. Não é só a lei, mas é o que Deus está dizendo, é a palavra de Deus. O termo meditar, em hebraico, significa sussurrar, murmurar, cochichar. A pessoa tem a palavra de Deus, e ao invés de ouvir o conselho do ímpio, de imitar o ímpio, e de estar associado com eles, em comunhão com eles, ele tem a palavra de Deus, dia e noite, ele lembra da palavra, lembra do que o pastor Ackley pregou, e ele começa a pensar naquilo, e aquilo lhe dá prazer, ele não se cansa de aprender essas verdades, ele quer memorizar, compreender e aplicar, porque entende que isso agrada a Deus. Então, essa é a questão positiva. A pessoa quer. Ele quer a palavra de Deus, é o que Deus diz, são os conselhos de Deus. Eu selecionei alguns versículos no Salmo 119 para a gente. Por exemplo, Salmo 119, versículo de 1 a 3 diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Como são felizes. Mais uma bem-aventurança aqui, são 25 ou 26 bem-aventuranças no livro de Salmos. Essa é mais uma. Como são felizes que andam em caminhos irrepreensíveis. No versículo 9 do Salmo 119 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta, e a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Como que um jovem, agora entrando na faculdade, mudando de colégio, como que ele pode se manter puro a sua conduta? Vivendo na sua palavra. Versículo 11, é famoso, também diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então eu decorei a palavra. Eu agora estou pensando na palavra de Deus sempre. E isso vai evitar que eu peque contra o Senhor. Eu não vou fazer isso, para que eu não peque contra o Senhor. Seja o jovem, seja o adulto, foi trabalhar fora, foi para Angra dos Reis, foi para o Nordeste, aquele grupo de amigos da empresa, todo mundo saiu para a balada, eles são casados, e eles saíram, e eles vão com toda a naturalidade trair suas esposas, e ele ficou sozinho. As pessoas riem dele, zombam dele, e eles saem, de madrugada voltam, e aí o crente está ali sozinho, o jovem crente, uma pessoa casado, ou casado também, uma pessoa adulta, está ali deitado, serve de zombaria, eles chegam bêbados, eles passaram a noite no pecado, e o crente está ali. A palavra de Deus vai nos ajudar a ter um comportamento e uma firmeza assim. Versículo 14: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que regozija com grandes riquezas. A minha alegria, o meu tesouro é obedecer a tua palavra. Versículo 24: sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Ao invés de conselheiros que não têm compromisso com Deus, a palavra de Deus, o que Deus diz, é isso que vale. Eu sigo o conselho da palavra. Versículo 34: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. 35: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. A minha satisfação está em me conduzir, em praticar a tua palavra. 37: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Senhor, eu não quero viver na inutilidade. Eu quero ser útil. Eu quero viver no caminho que traçaste. Versículo 46: falarei dos teus testemunhos diante dos reis.
sem ser envergonhado. O salmista está dizendo, diante dos reis, diante de uma pessoa muito poderosa, eu vou ter coragem de dizer que eu sou crente, que eu amo o Senhor. Mas às vezes nós temos vergonha de assumir a nossa fé diante dos nossos amigos, diante dos nossos parentes. Mas o salmista está dizendo, eu vou falar diante do rei, do soberano. Eu vou falar que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente e que eu amo a tua palavra. 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Está lá o crente. Olha só, ele está dormindo, já está dormindo, está todo coberto, tem cá para ver. Olha só, isso que é vida, isso não é vida. Então, em Jonas, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua palavra. 56, esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Que seja a prática, a nossa prática também. Então, um homem feliz, queridos, muito feliz, ele se desvia, sai fora de maus conselhos, de imitar pessoas que não têm compromisso com Deus e também de ficar naquela roda, naquela comunhão com pecadores. É lógico que nós temos que nós nos relacionamos com eles, com pessoas, trabalhamos com as pessoas, estudamos, mas isso não significa ter comunhão com eles, ter comunhão, fazer o mal que eles fazem. Aqui se compara uma pessoa muito feliz, e está no versículo 3. O que se compara? O que ele faz? Há uma comparação aí. Essa pessoa muito feliz, que ama a palavra de Deus e que rejeita as coisas ruins. O que é comparado? É comparado ao quê? A uma árvore. É uma árvore qualquer? Não. É uma árvore diferente. A palavra hebraica, Ricardo, diz que ela é uma árvore transplantada. Literalmente no hebraico é transplantada. Uma árvore que foi transplantada, por acaso, agora junto aos ribeiros de água. Então, interessante que uma árvore... E como é essa árvore? Como que essa árvore é? Agora eu quero ouvir de vocês. Vamos ouvir. Ele está falando que é semelhante a uma árvore. Então, como é essa árvore? Junto ao ribeiro de águas, em Momione. O senhor já pensou uma árvore plantada pertinho da água. Como que o senhor imagina que é uma árvore assim? Sadia, ela vai dar fruto, entendeu? É uma árvore, ela está viva, ela está firme, o senhor menino está falando que é uma árvore que vai sempre prosperar, está muito bem plantada. Então, a pessoa crente, ela ama a palavra de Deus, não é? A Bíblia diz que ela é frutífera, ela é útil, ela está aproveitando da palavra de Deus, então é semelhante a uma árvore. Lá em Jeremias, capítulo 17, 7, 8, diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então, assim... A Bíblia fala sobre isso. Fala uma árvore bonita, fixa, forte, saudável, como o seu menino falou. Assim é a pessoa que confia no Senhor, que obedece o Senhor, que despreza o que Deus despreza e que ama o que Deus ama. Então, o Moody, uma pessoa muito famosa na história, dizia o seguinte, todas as árvores do Senhor são sempre verdes. Ele dizia, todas as árvores do Senhor são sempre saudáveis. O propósito de Deus ao transplantar um homem no solo fértil da sua graça é sempre a produção de fruto. Então você vai frutificar. Fruto do Espírito Santo, né? Você vai frutificar. Versículo 4 também tem uma outra comparação. É um texto também de contrastes. Lembra? Nós lemos aqui também tem contraste. Então, a árvore é semelhante a um homem que confia em Deus. Mas também há uma semelhança, uma analogia que aponta para os homens que não confiam em Deus. Que analogia é essa? Está no versículo 4. Eles são como o quê? Como a palha. Como a palha. Então eu vou falar assim, vocês vão lembrar de alguma coisa. Eu não sou do interior,
Mas Fernanda vai lembrar, seu Milno, o senhor vai lembrar, o pessoal da roça aqui vai lembrar muito bem do que eu vou falar, porque o texto fala sobre isso. Alguma coisa que vocês colocam numa peneira, tem uma peneira, vocês colocam na peneira e depois jogam para cima para tirar a palha. O que é isso? Tem feijão, pode fazer isso. Mais o quê? Arroz. Tem gente que assopra, né? Se assopra, não é isso? O texto é isso aqui. O texto é Isaac, é isso aqui. Eu não sei se café tem isso, amendoim. Não é? Amendoim. Então, olha só, o texto é isso, para separar a palha do que te interessa, do fruto. Não é isso? O texto é isso. Então, olha só. Aí eu pergunto para vocês. Então, fala, a palha que é levada ao vento. Está falando que ela é instável. Ela é instável. Diferente da árvore. O contraste com a árvore. A palha é viva ou está... A pergunta é, uma árvore bem plantada, ela está viva ou está morta? Hein? Viva, muito viva. Que dá fruto, bonita folhagem. E a palha? A palha seca, ela está viva ou está morta? Morta. Então a Bíblia fala que compara essas duas pessoas. Então, os que não confiam no Senhor são instáveis, sem raízes, sem frutos. E aí o versículo 5 fala sobre o terrível destino dos ímpios. Eles são como a palha, mas também tem um terrível destino. Vamos ler o versículo 5 juntos? Vamos juntos? Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, quando o Senhor, seu grande julgamento, a Bíblia fala lá em Mateus 25, que o Senhor haverá um grande julgamento. O pastor Aki vai pregar sobre o trono branco do julgamento, mas vai dizer que os ímpios não têm advogado, não têm defesa. Eles viveram no pecado e agora não têm defesa nenhuma. Eles não subsistirão na congregação dos justos. Eles não ficarão na congregação dos justos. Então, Senhor, a base do julgamento é o conhecimento de Deus. Lá em Mateus 7, 21 a 23, e aqui está falando sobre julgamento, falando sobre pessoas que se dizem crentes. Olha o que o Senhor diz, Jessé. Mateus 7, 21 a 23. Senhor Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está falando disso de pessoas que se dizem crentes. Ok? Agora imagine o ímpio. A situação é bem complicada. Deus enxerga além das aparências. Deus vê o coração, Deus conhece o coração, o procedimento de todas as pessoas. Então o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Eles não podem permanecer ali e também não querem permanecer. Não quer. O ímpio não quer ir para o céu. Nem vai ficar... Ele nem vai, assim, o céu para ele não tem nada a ver com o que ele quer também. Ele não ama o Senhor, ele não quer estar perto de Deus, ele ama o pecado. Então o ímpio também não quer o céu. Então, Jonas, eu peguei uma citação de um poeta essa semana, um poeta falecido já, ele é gaúcho, chamado Mário Quintana. E ele disse o seguinte: eu ouvi no rádio e depois eu fui checar para saber se ele falou isso mesmo. Mas, de fato, ele falou, está aqui. Ele diz o seguinte: no céu é sempre domingo. E a gente não tem outra coisa a fazer senão ouvir os chatos. E lá é ainda pior do que aqui, pois se trata dos chatos de todas as épocas do mundo. Ok? Então, para ele é o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, uma chatice. Eu penso que a maioria está com muita alegria, muito prazer. Veio à igreja e participa do culto com muito prazer. O Mário Quintana diz, isso é uma chatice. E no céu, vai ser um encontro dos chatos de todos os tempos. Ele está certíssimo.
no sentido de que vai ser mesmo, os crentes estarão lá. Ele está dizendo, não é a congregação que eu quero estar, que eu desejo estar. A Bíblia diz que o caminho do ímpio perecerá. Todos os planos e esperanças da pessoa que recusa o Deus vivo termina em ruína. Salmo 37, versículos 12 e 13 diz, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Mas o destino do bem-aventurado é a congregação dos justos e a comunhão eterna com Deus. Vamos ler de novo, versículo 6, para a gente terminar. Vamos juntos? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Gente, é uma grande ilusão pensar que a vida no pecado é uma vida boa. A televisão, o rádio, as revistas, a internet sugerem que uma vida sem limites é o caminho para a satisfação. Porém, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final é caminho de morte. Provérbios 16, 25 vai falar sobre isso. A felicidade consiste na coragem de dizer não para o pecado e sim para Deus e a sua vontade. O Hernando Dias Lopes escreveu o seguinte, somos felizes na medida em que fugimos de determinados lugares, recusamos determinadas propostas e nos afastamos de determinadas pessoas. Frequentar lugares errados, viver de acordo com padrões errados e andar na companhia de pessoas erradas é o caminho mais rápido para a infelicidade. O Salmo 1 demonstra que a felicidade perene tem uma fonte certa e que fora dela, ainda que haja sucesso momentâneo, o resultado final é tristeza e dor. Os dois únicos futuros possíveis são felicidade para os que buscam a Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e perdição para os que buscam alegria momentânea e satisfação de todos os seus desejos. As linhas de demarcações entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que o desprezam são claramente mostradas, são evidentes. E nós precisamos fazer nossas escolhas. Então eu quero dar alguns conselhos para vocês à luz desse texto. Em primeiro lugar, viva considerando o justo juiz e o seu juízo final todos os dias. Viva considerando o justo juiz e o juízo final todos os dias. Lá em Efésios capítulo 5, versículos de 4 a 7 diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Considerem o justo juiz, o Deus santo, e o juízo todos os dias. Meus filhos, João Pedro, Sérgio, Sofia Serena, os amigos dos meus filhos, João Fortuna, Samuel, Ricardinho, Sarinha, Gabriela, Larissa, todos vocês, atenção, considerem isso todos os dias. Deus é o justo juiz. Andem pelo caminho de Deus, pela palavra de Deus. Segundo, não receba Cristo como Senhor e Salvador com medo do futuro, mas para viver o caminho do Senhor no presente. Seguir a Cristo não é apenas o caminho mais seguro para se viver, mas é o único e melhor caminho para andarmos. Então, siga, não com medo, eu vou para o inferno, não. Siga com alegria, é o único e é o melhor caminho. Terceiro, use esse salmo para avaliar a sua vida diante do espelho. Tiago, capítulo 1, de 21 a 25, diz que a Bíblia funciona como espelho para nós. E quando você coloca a palavra de Deus diante de você, é como se fosse um espelho para você se enxergar. E ali você vê as suas imperfeições na Bíblia. Então use a Bíblia como espelho. Então nós temos aqui dois tipos de avaliação que você pode fazer. Primeiro, use esse salmo para avaliar a sua condição real.
E a pergunta primeira é, você é feliz? Essa é a primeira pergunta. Você é feliz? Essa é a primeira pergunta. Ou você é ou você não é. A pergunta é, você é feliz? Você está firme? Você está crescendo? Você está progredindo? Você está prosperando na sua vida cristã? Você possui uma viva esperança no céu? Você está preparado para enfrentar a sua morte? Você está preparado para enfrentar a sua morte? Eu visitei um senhor com 86, 88 anos, e agora está bem próximo de morrer, bem próximo mesmo, estive com ele, uma pessoa que eu gosto dele, gosto muito, e ele, a última visita, ele falou, Ruiter, é a última visita sua, agora você vai me visitar, você vai no meu sepultamento. Ele me convidou para o sepultamento dele, estou convidado, só faltou me chamar para pregar. Ele só chorava, só lágrimas. Ouve pouco, não ouve. É difícil até pregar o evangelho para ele, que ele não ouve, mas só chora. Bateu o desespero da morte. Passou a vida toda desprezando a Deus, desprezando a palavra de Deus, embora estivesse com muitos crentes, amigos crentes, próximos, mas desprezou a palavra. Agora, a morte é uma inimiga. Para o crente, a morte é uma amiga. Você está preparado para enfrentar a sua morte? Você precisa estar preparado para enfrentar. Quando chegar o dia, o momento, você diga, bem-vinda, minha amiga. Não é minha inimiga mais, é minha amiga. Porque, chegando a morte, eu estarei com o Senhor e com os meus irmãos queridos que já estão na glória. Então a morte não tem que ser uma inimiga, tem que ser uma... Nós crentes não devemos e não podemos ter medo da morte. Nós não podemos. Vamos enfrentar, sabe por quê? Porque nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, nós seremos promovidos pela morte. Você está preparado para enfrentar a sua morte? Usa esse salmo também para avaliar, para descobrir as causas dessa condição que você tem, ou de infelicidade, ou de falta de firmeza, ou medo da morte, ou falta de crescimento, enfim. Usa esse salmo para descobrir as causas. E as perguntas são, quem são os seus amigos? Com quem você tem andado? Por onde você tem andado? Então, o conselho é filtre as suas amizades. Tenha como amigo só aquele que te leva para mais perto de Deus, como seus grandes amigos. Lá no Salmo 119, versículo 63, diz, sou amigo de todos que te temem e obedecem aos teus preceitos. Quem são os seus conselheiros? A quem você ouve? Será que são os conselheiros lá da Globo News? Você vê aqueles programas da Globo News? Ou das novelas da Globo? Ou da Sônia Abrão? Os programas de TV? São esses seus conselheiros? Hoje você está seguindo o conselho de quem? As suas últimas decisões, a decisão que você tomou na vida, você ouviu a quem para tomar essa decisão? Quando você tomou a decisão que você tomou? A quem você tem ouvido? Provérbios 15, 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 12, 15 diz, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então os sábios ouvem o conselho. Utiliza esse salmo também como um chamado de Deus para que você se arrependa. Sinceramente, à luz de tudo isso, em que caminho você está andando? Eu sei que você é membro da igreja, eu sei que você está chegando para a igreja, mas a pergunta é que só você pode responder, em que caminho você está andando? Qual é o destino desse caminho que você está? Não fique pensando, a Bíblia apresenta, e esse salmo fala de Deus como justo juiz, como conhecedor, não pense, não, Deus é bom, generoso, gracioso, amoroso, e eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não é assim, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala de perdição, de caminho que conduz à perdição, e a perdição é eterna. Então, nesse caminho que você está, qual é o seu destino, para onde você está indo? É uma pergunta importante para você responder.
corrija o rumo da sua vida. Salmo 119, versículo 59 diz: refleti meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu pensei na minha vida, à luz da tua palavra, e corrigi o rumo da minha vida. O último versículo do Salmo 119 diz, versículo 176, andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Andei vagando. Quem sabe você não diga: Senhor, eu estou fraco, eu estou fraca, tem misericórdia de mim. Senhor, segura a minha mão. Senhor, não me deixe cair. Senhor, não me deixe desviar. Eu conheço a palavra. É bem verdade que eu não estou vivendo, eu não estou andando, eu estou vivendo como uma pessoa descrente. Mas, Senhor, eu conheço a palavra. Senhor, venha ao meu encontro. Eu sou uma ovelha perdida. Vem em busca do teu servo. Vem em busca da tua serva. Para terminar, queridos, vamos ler de novo Mateus 7, 13, 14. Jéssica, vamos colocar, vamos projetar para a gente ler. Vamos juntos? Todos juntos? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Duas pessoas, duas maneiras de viver, dois destinos eternos. Faça a sua escolha. Qual a escolha dos adolescentes? Qual é a escolha dos juniores? Qual a escolha dos filhos de crentes aqui que ainda não se decidiram a Cristo? Qual a escolha dos jovens? Qual a escolha de você que não pertence a nenhuma igreja, não pertence? Qual é a sua escolha? Tem uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? Se quisermos, querido, um caminho seguro, se quisermos ir para o céu, nós temos que seguir o conselho de Deus. Nós temos que considerar o endereço de Deus. Eu termino lendo com vocês João 14, 6. João 14, 6. Vamos juntos? Vamos juntos? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Pastor, qual é o endereço de Deus? Qual é o caminho de Deus? Jesus deixou, está aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que você tem andado? Salmo que nós estudamos hoje, Salmo 1, fala sobre esses dois caminhos. Fala sobre dois estilos de vida. E vai falar sobre dois destinos. Certo? Eu vejo um auditório aqui hoje, um auditório muito bonito. Eu vejo um auditório só, Eduardo. Eu vejo um auditório, Joel, um só. Porém, o Senhor Deus, na sua onisciência, conhecedor dos corações, Ele vê dois auditórios. Ele vê dois. Pessoas que estão andando no caminho do Senhor. E pessoas que talvez tenham o nome do Senhor, mas não estão andando no caminho do Senhor. O Senhor vê dois auditórios. Tome uma decisão hoje. Jovens, adolescentes, adultos, dizendo o seguinte: eu tomei uma decisão. Eu vou seguir a Deus e a sua palavra. Eu vou romper com o mundo. Eu não quero mais o mundo. Não quero mais o conselho do mundo. Eu não quero mais a amizade do mundo. Eu não quero imitar mais o mundo. Eu quero Deus e a sua palavra. Eu confio na palavra de Deus. Eu não confio na palavra de homens. Eu confio na palavra de Deus. Querido, tome a sua decisão. Se posicione hoje. E se você é crente, tome a decisão de levar Deus a sério na sua vida. E que Deus nos ajude.